Olá, pessoal. Meu nome é Igor Vinícius Nogueira Jorge, eu sou delegado de polícia e hoje eu vou falar sobre um tema que tem deixado pais e também tem deixado responsáveis por crianças e adolescentes muito preocupados. E a preocupação é justa. Vou falar sobre o Roblox, o perigo oculto no jogo favorito de muitas crianças e adolescentes. A ideia é falar um pouquinho sobre a segurança no âmbito tecnológico e como o jovem precisa ser protegido, como o jovem ele deve ficar distante de determinados perigos que temos visto a partir do momento que ele usa esse tipo de recurso. Primeiro que Roblox não é um jogo, é uma plataforma social. A fachada ele é visto como um mero jogo, mas na verdade ele não é uma mera brincadeira. Ele opera como uma rede social não regulada. O risco é um risco realmente estrutural, já que o jovem, ele muitas vezes tem acesso a diversos recursos quando ele utiliza o Roblox, como conversas pelo chat, conversas por áudio e diversos modos de interagir que tem colocado essas pessoas em risco. Então a questão é muito séria e precisa ser tratado pelos pais e responsáveis com um compromisso sempre pelo melhor para a criança e para o adolescente. Outro ponto que consideramos relevante, falar sobre a anatomia do risco estrutural. Como que funciona isso? Percebam que primeiro que existe uma interação massiva entre o jovem e os seus amigos do jogo. Também existe uma economia interna, e quando se fala em economia interna, existe uma moeda própria desse jogo, e essa moeda própria, ela é usada para chegar até um jovem, ela é usada para oferecer alguma vantagem para aquela criança ou para aquele adolescente, ou até mesmo para praticar golpes que envolvam essa moeda. E o outro aspecto é a construção da confiança. Essa interação entre o jovem e um eventual, por exemplo, eventual predador sexual, que mantém contato com ele e muitas vezes isso pode evoluir e cada vez mais vai evoluindo se não existe um acompanhamento por parte dos pais ou por parte dos responsáveis. Um outro ponto é a questão do risco, né? Primeiro risco, e é um ponto que chama a atenção, a questão do aliciamento. E por quê? O chamado grooming, ele vai envolver esse contato inicial, que pode ser por intermédio de elogios, pode ser uma oferta de ajuda ou de alguma vantagem, a criação de vínculo, que envolve um presente virtual, que envolve a construção da amizade, e o outro aspecto que o criminoso ele tenta criar é a normalização do segredo, a normalização de conversas íntimas, porque o predador ele vai testando os limites antes de praticar necessariamente o abuso. E a partir do momento que passa a existir uma relação de confiança entre ambos, existem vínculos, passam a manter conversas de cunho íntimo, o criminoso passa para outra fase, que já é necessariamente a fase do abuso, quando existe o pedido de fotos, quando existe o pedido de encontros ou chantagens praticadas com esse jovem. E é uma questão que temos visto no dia a dia, isso que é o mais triste. Um ponto que chama muita atenção, o ponto da virada, qual é? É a migração de plataforma. Se aquele jovem ele usa o Roblox e aí em conversa com algum outro jogador, ele pede para mudar de plataforma, ou seja, para manter uma conversa pelo Instagram, para manter uma conversa pelo WhatsApp, isso é um indicativo de perigo. E nós temos colocado a seguinte questão:
aquela suposta proteção do jogo, ela acaba quando ele vai para outra plataforma. Um ponto importante é que fora do jogo não existe nenhum tipo de moderação de conteúdo. Então isso fica ainda muito mais arriscado para o jovem. E por isso que a partir do momento que aquele jovem ele pede para porque ele é não necessariamente um jovem, aquela pessoa que está mantendo contato com o jogador, que muitas vezes é um adulto se passando por um jovem. Quando ele pede para mudar de plataforma, isso é um sinal de alerta, isso é um sinal vermelho. A partir desse momento, se percebe que provavelmente aquela pessoa está diante de um predador sexual, de um criminoso de outra natureza. Então a questão é muito séria. Outro ponto importante, a economia do desejo e a violência invisível. E nesse caso, existe tanto a questão dos danos psicológicos, como também alguns golpes. E quando falamos isso, se envolve promessas do Robux grátis, né, do dinheiro virtual de forma gratuita, troca de itens. O objetivo é roubar aquela conta, se apropriar da conta da vítima ou dos seus dados pessoais. E no âmbito dos danos psicológicos, existe toda a questão do cyberbullying, que pode ser praticado nesse ambiente, também avatares que são sexualizados. Então, muitas vezes para uma criança, para um adolescente, isso é absolutamente não apropriado. Xingamentos, exclusão social, qualquer tipo de ofensa. Então, isso é um ponto que chama bastante atenção e que temos observado no dia a dia, trabalhando na segurança pública, trabalhando com a área da tecnologia. Isso aparece muito. Se não tivesse sido procurado por inúmeros pais cujos filhos já tiveram problemas nesse ambiente, eu não estaria fazendo esse vídeo. Mas já tive inúmeros casos de pais que observavam o Roblox como um mero jogo e quando eles procuram a unidade policial, quando eles procuram a polícia civil, muitas vezes é porque isso já evoluiu para um abuso, seja no âmbito virtual, seja no âmbito físico. Um ponto importante, né? A mentira, a falácia do controle parental. A partir do momento que o pai e a mãe configura ou realiza aquelas configurações de seguranças que são fundamentais para qualquer jogo ou para qualquer plataforma, isso não quer dizer que o jovem está seguro. Ferramentas online, elas podem até reduzir o risco dele sofrer algum tipo de problema, mas não eliminam o risco. Filtros técnicos, eles não bloqueiam a engenharia social, já que o criminoso ele quer, muitas vezes, obter dados da vítima, conhecer a rotina da vítima, saber o que aquela criança gosta, o que aquele adolescente curte. E a partir disso é criado toda uma estratégia, seja para praticar fraudes financeiras, seja para se apossar do avatar, do perfil dele no jogo, essa plataforma, que não é apenas jogo, eu insisto bastante nisso, ou, muito pior, a engenharia social pode ser usada para praticar um abuso no ambiente virtual ou até mesmo um encontro presencial, como infelizmente já vimos casos, inclusive casos de estupros que aconteceram em razão desse tipo de problema. Adultos estuprando crianças, estuprando adolescentes, tudo isso porque começou a partir do jogo. Então é uma questão muito séria e é um problema que temos visto. A ideia não é culpar o jogo por todos os males do mundo, mas informar os pais e também informar os responsáveis pelos jovens de vários riscos que os filhos estão submetidos. Assim como quando eu vejo uma criança de 8, de 10 anos em uma rede social, no Instagram, em um Facebook, a situação é muito parecida. Aquilo é uma vitrine para predadores, para criminosos.
para pessoas que querem o mal daquela criança e do adolescente. A segurança técnica, baseada na boa configuração dessa plataforma, ela não impede a manipulação psicológica da vítima. Aquele que faz isso, aquele adulto que se passa por uma criança para praticar um abuso, ele muitas vezes já realizou a manipulação psicológica em várias crianças, em vários adolescentes. Então você vê a seriedade da questão. Sim, minha recomendação é direta. Crianças e adolescentes não devem usar o Roblox. O custo do erro é muito alto. O custo do erro é a vida do seu filho ou a vida daquele que você ama. A prevenção radical nesses casos é a mais segura gestão, é muito mais segura que a gestão de danos. O que significa isso? Muito melhor você evitar que aquela criança sofra um abuso, muito melhor isso, do que ter que se preocupar com um acompanhamento com um psicólogo, com um psiquiatra, em razão de um abuso sofrido. Ver que o seu filho, ver que o seu familiar sofreu algo muito grave e você pouco pode fazer após a prática desse crime. Pelo menos no âmbito do fato ocorrido, pouco pode ser feito. Pelo menos no âmbito de você diminuir os danos, é muito difícil. E é muito difícil eu atender pais irresponsáveis na delegacia de polícia quando eles apresentam esse tipo de problema. Pais que choram, mães que se desesperam porque não tiveram as cautelas que deveriam ter tido ao não permitir que o filho, que o familiar se tornasse um jogador, né, passasse a se expor nesse jogo, ou também qualquer outra rede social, qualquer outra plataforma, onde aquela criança, aquele adolescente fica assim em risco. Então o custo é alto demais. Ninguém quer ter que levar o filho para fazer um acompanhamento por ter sofrido um abuso. Isso é muito triste. E eu visualizo isso constantemente trabalhando como delegado de polícia. Outro ponto, né, o protocolo de segurança máxima. Caso você tenha coragem de permitir que o seu filho ou aquele que você é responsável utilize ainda esse tipo de plataforma, primeiro ponto, bloqueio total. Ou seja, desative a voz, desative o chat. Isso é fundamental. Isso já é um ponto fundamental quando é uma criança ou um adolescente. Outro ponto, supervisão ativa. Esteja junto com ele, não é apenas você monitorar, jogue junto com ele, seja um amigo dele nessa plataforma. Se você insiste em usar esse tipo de recurso, o mínimo que você pode fazer é ingressar também na plataforma e acompanhar com quem ele joga, como ele joga e como ele interage. Então, essa supervisão ativa ela é fundamental quando os pais e responsáveis precisam escolhem insistir em permitir que aquela criança ou que aquele adolescente utilize esse jogo. Não é recomendável, mas a partir do momento que, ainda assim, se opta nesse sentido, o recomendável é que o pai, a mãe, o responsável, o familiar com mais idade participe também no jogo. O mesmo se aplica em uma rede social, no Instagram, no Facebook. Eu já tive casos de crianças que sofreram abusos a partir de publicações feitas pelo Instagram, que atraíram criminosos, que atraíram predadores sexuais, que os pais nem redes sociais tinham. Então isso é muito importante, conhecer a rede social, conhecer a plataforma e ingressar. Se é para o jovem correr algum risco, a partir do momento que o pai e a mãe ingressam, os riscos diminuem, ainda que persistem, mas diminuem.